Boa noite, boa noite. Estamos de volta com mais um terça-feira em jejum. Essas lives que eu tenho feito para desmistificar um pouco deste hábito super saudável, que é considerado por muitos, né, uma crueldade, mas na verdade é um hábito milenar, faz parte da história da humanidade e um hábito que está hoje cada vez mais estudado e confirmado que é benéfico para a nossa saúde e também para o nosso emagrecimento. Eu hoje convidei para estar aqui comigo o meu amigo, um irmão que eu tenho aqui em Portugal, que é o Maurício, que ele recentemente, né, vendo as minhas lives e vendo as minhas publicações, resolveu fazer a experiência do jejum e vai contar para a gente mais ou menos como é que foi essa experiência nas próprias palavras, na primeira pessoa. E vamos lá, o Maurício também é uma pessoa que nunca teve esse hábito, né? Faz uma alimentação regular, como todo mundo, e não tem tanto problema de peso, fez mais numa consciência de melhora da saúde, melhora do estado geral. E vamos lá ver o Maurício comentando a sua experiência. Vou chamar o Maurício aqui, passar para a gente a experiência. Olá, Maurício. Olá, sou o doutor Arliudo. Como Boa vai? Tudo bem? noite, doutor Maurício Colpas. Estamos ao vivo e ansiosos para ouvir como foi a sua experiência de um jejum de 16 horas, foi isso? Foi o Não, primeiro que intermitente? não é o verbo está emprego no pretérito perfeito e é no presente indicativo, né? Está sendo, porque Ah, não é? Você foi. está em jejum. Porque na verdade o que é que aconteceu? Depois de ter ouvido algumas vezes as lives e termos conversado inclusive sobre isso, que eu tenho esse privilégio de tê-lo quase que no armário, abrindo a porta, já tem acesso a você. Então, eu tive algumas informações e despertou-me alguma curiosidade nesse sentido. Acho que fez todo sentido a forma como você apresentou o contexto do jejum, e eu resolvi, por que não, experimentar, e como você disse, não por uma questão especificamente de perder peso, porque eu tenho 1,76 m, 77 mais ou menos, peso 73 quilos, 74 quilos, uma coisa assim, não está defasado dentro Não. da ligação peso-altura, mas até pela questão da saúde e a contribuição que o jejum faria para a Tá. minha vida pessoal. Vou interrompendo de vez em quando só para falar um pouquinho de conteúdo para as pessoas entenderem algumas coisas que são importantes a gente sempre entender em relação a coisas que a gente ouve na sociedade. Você acabou de falar do seu índice de massa corporal, falou mais ou menos a sua relação entre peso e altura, e aí dá para calcular mais ou menos o que a gente chama de IMC. Isto não tem muito valor preditivo, principalmente em relação à saúde. Por quê? Às vezes você pega aqueles fisiculturistas, né, cheios de músculo, fortões, eles têm um peso muito grande, mas eles não estão com excesso de peso e muitas vezes nem estão com problemas graves de saúde, como um obeso está, por exemplo. Um valor muito preditivo que está entre os índices relacionados com a síndrome metabólica e que é fundamental as pessoas entenderem é a circunferência abdominal. Eu não sei se a sua circunferência abdominal está boa, doutor Maurício, mas eu acho que está, não está? Então, a circunferência abdominal, ela realmente é um fator muito determinante da sua condição de saúde, porque ela denota a sua gordura intravisceral, né? Aquela gordura que está dentro das vísceras, né? Tá no fígado, está no pâncreas, está no perímetro da barriga, e isso é condicionante de fatores de doenças cardiovasculares, etc., inclusive da síndrome metabólica, né, e da resistência insulínica. Então, pronto, você está dentro de massa corporal saudável e também tem a circunferência abdominal dentro de valores considerados saudáveis. Bom, Eu não sei concretamente qual seria o valor da minha circunferência abdominal, mas de qualquer forma, eu penso que dentro, porque tem um outro fator importante, que é a minha idade, não acho que a idade também tem que entrar dentro desse contexto do peso, da altura. Eu tenho 57 anos,
uma criança. Parabéns. Mas não parece mesmo, você está excelente. Já faz jejum há muito tempo, não é isso? Eu não sei se aquilo que a gente combinou em termos de valor monetário, se está dentro disso. Não, estou brincando. Não, Eu você tenho está muito consciência bem, você está muito bem. Parabéns. tenho consciência que dentro dessa situação, idade, peso, altura, estou dentro de um padrão considerado normal. Confesso que... Mas só ainda, circunferência abdominal, só terminando, desculpa interromper, que é considerado saudável, é menor que 80 centímetros em mulher e menor que 94 em homem, tá bem? Esses são os critérios de saúde. Se você depois quiser medir a sua, mas saiba que qualquer pessoa que está acima desses níveis já é um fator, um dos critérios de síndrome metabólica, tá bem? Eu meço mas continue falando. Do pneuzinho, não é? Mesmo assim, na linha entre o umbigo e a barriga, na meia barriga. O homem tem que ser acima de 94, abaixo de 94. Ok, vou medir e depois já te digo. Depois você meça e você dá esse testemunho. Mas continua, desculpa. Mas a questão é essa, que fundamentalmente é ao contrário daquilo que supostamente deveria ser, e fundamentalmente na minha idade, eu estou com exercício, atividade física, não digo zero, né, porque eu não estou em metabolismo basal. Eu acordo de manhã, faço as minhas atividades normais durante o dia, caminho, mas não pratico desporto. E nesse momento, eu digo nesse momento, não é que eu não pratique, não pratico. Não gosto de pegar peso, ir para o ginásio para ficar pegando peso. Não me simpatizo com a questão de ir para o ginásio fazer ginástica. Então, eu faço as minhas atividades normais e procuro sempre inserir caminhadas em tudo aquilo que eu poderia fazer de carro. Eu faço a pé, desde que seja numa área que eu consiga andar. Então, esse é o contexto da minha saúde, da minha aparência, da minha vida atual. Mas, de qualquer forma, achei interessante a proposta do jejum, não na questão do físico, mas fundamentalmente no que isso proporciona, por tudo aquilo que você falou e que achei que faz todo sentido, que é o benefício biológico da atividade, né, ou da prática do jejum. Não é? Na questão da regulagem dos hormônios, na questão de se sentir, de fato, melhor fisicamente. E eu falei, por que não? Porque a pergunta é, por que não? Não é? Testar. Porque, a princípio, quando a gente decide, não, vou fazer, vem as primeiras dúvidas, os primeiros medos. E os medos têm a ver com aquilo que nós pensamos. Se eu tenho uma mente fraca, eu não consigo controlar inteligentemente as minhas emoções de forma que eu possa controlar também a minha proposta de jejum. Então, acredito que era importante eu superar esses medos fazendo aquilo que eu tinha que fazer. Que medos são esses? Ai, meu Deus, eu vou ter muita fome. Ai, meu Deus, eu não vou aguentar. Ai, meu Deus. Então, isso tudo, eu acabei por perceber de uma maneira muito simples que aquilo que você fala em relação ao comportamento da indústria alimentar, inserindo predominantemente informações de que você está formatado para comer, você precisa comer, você precisa comer, é algo porque ainda existem pessoas que acreditam que vão emagrecer comendo de 3 em 3 horas. Né? O seu objetivo é utilizar a gordura, mas você acredita que vai emagrecer colocando o tempo todo energia para dentro do seu corpo. É muito irracional isso. Né? Você parar a pensar... Quer dizer, na verdade, não, também tem gente que até fala assim, não, eu vou fazer ginástica para emagrecer e não emagrece. Porque a questão é que ela faz ginástica, mas continua comendo. Por outro lado, eu não faço ginástica com frequência, como disse, mas o jejum promoverá obrigatoriamente a perda da massa gorda. Exatamente. Se Por quê? Se eu estiver dizendo alguma coisa errada, me corrija. Não. Porque fica até complicado a gente falar isso, né? Porque as pessoas vão começar a falar, então eu não preciso fazer atividade física. Eu faço atividade física regular porque eu adoro e me sinto muito bem. Mas se eu fosse escolher um hábito entre atividade física e jejum para fazer uma pessoa emagrecer, o jejum ele é infinitamente mais importante. Por quê? Porque o excesso de peso, a obesidade, é um distúrbio hormonal. Não é um distúrbio calórico, esqueça isso. Com a atividade física você consegue regular hormônios, mas com o jejum você consegue
limitar e inibir o hormônio mais importante que vai fazer você emagrecer, que é a insulina. A insulina é o hormônio lipogênico que vai alterar essa condição de utilização de gordura. Não adianta você... Eu vejo pessoas horas na passadeira contando calorias e aí frustradas porque não conseguem emagrecer. São pessoas que têm resistência insulínica, estão com a insulina sempre alta e não vão conseguir mobilizar a gordura armazenada. É simples isso, né? Dá para entender. Ou seja, se sacrifica na questão da alimentação e não tem o resultado que se pretende. Exatamente. Então, é um sofrimento desnecessário e muito simples de ser revertido. E eu penso que, na sequência do que foi a sua pergunta, que é o propósito dessa live, quer dizer, contar a minha experiência, eu comecei há uma semana atrás, em que, domingo, nós fizemos um jantar até bastante calórico, porque foi aniversário de um amigo meu, e nós comemos bolo e aquela coisa toda, não é? Docinhos, brigadeiros e aquela coisa toda. E eu cheguei em casa, falei, não, vamos iniciar o processo agora. Segunda-feira, dia de iniciar. Aí está. Segunda-feira é o dia de começar tudo. Mas mais do que o dia de começar tudo, é o dia de marcar que vamos começar tudo. E muitas vezes marcamos e não começamos. Então, por isso que eu digo, o jejum é um teste de resistência à sua capacidade, ao seu controle mental daquilo que é o seu desejo. Porque você pode manifestar o seu desejo, mas se você não tiver consciência de que você vai precisar controlar a ansiedade, porque vai provocar, né, dependendo da relação que você tenha com a comida, você pode criar uma síndrome de abstinência da comida que você vai entrar em desespero. É como quem fuma e você fala assim, não vai fumar. E a pessoa fica... Quanto mais você fala, mais tem vontade de fumar. Então, eu acho Maurício, há um tempo atrás eu li uma frase de um médico americano, que eu leio muito sobre artigos dele, e ele falava assim, o jejum, muito mais do que uma limitação física, é uma limitação psicológica. E essa frase é muito verdade. É muito verdade. Quem faz jejum e ouve essa frase sabe exatamente do que eu estou falando. Porque no início, quando começou a praticar, pode até ter tido alguma resistência, algum sintoma que deu uma dificultada, e a partir do momento que ela ultrapassou isso, ela entrou no mundo que falou, o mundo da utilização da sua própria energia. Isto é uma passagem, é o que eu falo, é você descobrir um tesouro perdido, né, e passar para um outro estágio, em que você não precisa o tempo todo ficar pensando em comida. A vida é muito mais do que isso. Claro, e depois tem uma coisa que até me custa um pouco, por exemplo, eu diferente de você, estou dentro da área médica, mas sou médico-dentista. Portanto, tem coisas que na minha cabeça até faz algum sentido com alguma facilidade. Como a Simone comenta aqui, que o complicado é que os médicos tradicionais não aceitam e dizem, não acredito em médicos de internet. Quer dizer, médicos de internet é um médico, na minha concepção, que acompanha a evolução tecnológica e deixa o já, de antemão, à frente de qualquer outro médico, porque sabe tanto quanto os outros e ainda utiliza o veículo de comunicação em massa para passar uma informação importante. Então, essa questão do preconceito da informação ser dada por um médico que está na internet, a questão é muito mais além, é conhecer com quem você lida para saber de onde vem a informação. E eu penso, e aí não estou rasgando seda, você sabe que eu tenho profunda admiração pelo seu trabalho, conheço o seu trabalho, sei exatamente o quão estudioso, o quão dedicado, o quão... e, além do mais, o quão avançado, tecnologicamente falando, preocupado em passar essa informação em massa pela internet. Até porque é o tipo da informação que, contrário a outras indústrias que promovem a venda de alimentos, promover o jejum é algo que não dá dinheiro. Você não vai conseguir nenhum patrocinador que lhe pague para dizer não coma. Então, é importante prestar atenção nesses comentários que as pessoas fazem, porque, de fato, são coisas que nós temos que ter essa capacidade de perceber pela lógica, não é? Porque muitas vezes a pessoa pode não ser médico, não é? Pode não ter a formação na área de saúde, mas pode estar preocupado em procurar saber e entender o processo. Então, eu tomei a decisão na segunda-feira. E, de fato, eu me preparei mentalmente para aquilo que ia acontecer. E eu sou teimoso. Quando eu decido, eu vou fazer. E eu sou muito impulsionado pelo desafio.
nem tanto pela competição em si, mas pelo desafio. O desafio faz-me competir comigo mesmo. Então, o que acontece? Eu tomei a decisão foi tomada e eu, no domingo, jantei na casa desse meu amigo e falei, pronto, fecho a entrada de alimentação e, a partir de agora, só à noite do dia seguinte. Vou completar 24 horas. E eu confesso que essa dúvida do que iria acontecer me seduziu, não é, para descobrir aquilo que ia acontecer. E eu, de fato... Você bebeu água, não? Água, café? Água. Não, a café? única coisa... Café de manhã, porque na conversa que eu tinha tido previamente com você, você disse que entre chá e café eu poderia utilizar até porque... Sem açúcar, sem adoçantes. Sem nada, até porque eu já não... já muito apologista da sua linha de trabalho, né, do método de emagrecimento saudável, que eu sou fã incondicional e acho que as pessoas deveriam obrigatoriamente ser... É uma matéria que as pessoas deveriam ter obrigatoriedade de saber e de conhecer, porque não estamos a falar simplesmente em emagrecimento, mas estamos falando obrigatoriamente em saúde. E quando eu falo de saúde, eu falo zelar pelo corpo que habita a minha alma. Zelar por aquilo que transporta a minha missão de vida. Eu entro aqui quando nasço, vou até aqui ao meu período de vida, e essa sobrevida está a minha responsabilidade de cuidar dessa carapaça que me envolve, chamada corpo. Então, é uma questão de cuidado, simplesmente, com aquilo que é mais sagrado na sua vida, que é a sua própria vida. Então, eu optei por fazer de manhã. Eu dormi, obviamente, aí você come à noite, isso era para ir 7 horas da noite, e eu, quando é de noite, assim, normalmente, quando é 9, 10 horas, 11 horas, antes de ir para a cama, sabe aquela passadinha no frigorífico para pegar uma frutinha? Então, essa foi a primeira parte. Eu não passei para pegar a frutinha, peguei meu copo d'água, bebi minha água. Força de vontade. E fui dormir. Determinação até, não é? E fui dormir. No dia seguinte, acordei. Habitualmente, o que acontece é que eu tomo meu cafezinho expresso de manhã, não é? Sem açúcar, já habitualmente sempre foi assim, já de um tempo para cá. E, aliás, até quando não acontece, já comentei isso uma vez com você, até sinto a falta dele. Não sei se está obrigatoriamente associado a isso, mas talvez eu associe a uma ligeira dor de cabeça que acontece, que às vezes se eu não isso tomar pode acontecer. Pode complicar. Mas eu tomei meu cafezinho. A habituação da cafeína pode causar isso. Pronto. Aí eu tomei meu cafezinho e depois cheguei à noite. À noite não, perdão. Já estou no pequeno almoço, depois chegou a hora do almoço. Normalmente, uma pessoa sente fome, não é? E não foi diferente comigo. Eu senti fome. E opa, tá aí o sinalzinho orgânico, né? O sinalzinho do meu organismo a dizer, Maurício, está na hora de comer. E é o meu primeiro desafio real. Eu não vou almoçar. Mas o hormônio chamado grelina, que é liberado do seu estômago. A grelina. É o hormônio da fome. Ela vai no cérebro e te dá a sensação de fome. E vai na hipófise e libera o hormônio do crescimento. Mas eu já explico sobre isso. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, que eu tenho que responder uma pergunta. Mas aí o que acontece? Você me interrompa quando for preciso, porque senão eu conto a história toda, levo aqui 2 horas falando. Não, pode falar. O primeiro desafio foi o almoço. Eu não almocei e para eu superar isso, bastou eu entender que algumas vezes na minha vida, e acontece com qualquer um, por contratempos, você não consegue almoçar. Então, hoje vamos supor que será um dia que eu não consiga almoçar. E aí bebo um copo d'água, que até pela sua instrução eu deveria suprir o meu organismo com bastante água, não é? Fundamentalmente com água. Muita água. E mais um copo d'água. E você repara que passado um pouquinho, você não sente mais fome. Não sente mais fome. Mas é uma coisa impressionante. E é que não sente mais fome, parecendo até que já comeu. Compreende? Então, a grelina é um hormônio que é liberado em picos. Você faz um pico, ela não fica crescendo indefinidamente. Você faz uma liberação e o seu corpo vai ter a sensação de fome. E depois ela começa a diminuir. Se você passar por esse período, que eu, por exemplo, que já faço jejum há muito tempo, hoje eu fiz jejum de 24 horas e 0 de fome. Durante as 24 horas não tive em momento nenhum fome. Eu já tirei um pouquinho o hábito da alimentação regular,
dentro do meu corpo, então eu tenho muito pouco, eu tenho um organismo com muita sensibilidade a isso, já não sinto. Inclusive, uma das coisas que eu noto muito, e muitas pessoas que fazem jejum podem dizer, porque eu vi alguém que fez uma pergunta aqui, o jejum apura os sentidos. É impressionante como é que o meu olfato, principalmente, ele fica impressionante enquanto eu estou fazendo jejum. Eu tenho um olfato apurado e isso tem uma explicação, né, antropológica da natureza. Todos os animais, eles quando estão famintos, eles ficam com os instintos todos mais apurados. Isso tem um pouco também relação com a liberação das catecolaminas, que são os hormônios, noradrenalina, adrenalina, que fazem todos os nossos instintos ficarem apurados. Eu noto muito no olfato. E fome é uma coisa que eu não tenho, né? Você faz um pico e depois a fome passa, mas continua. E aí o que acontece? Na parte da tarde, aí supostamente você já começa a ter, de vez em quando, o grelina, né, que você falou? Deve dar mais um picozinho durante a tarde e tal. E você... Eu acho que o importante nessa fase em que há pouca experiência, porque eu acredito que tudo vire um hábito. E eu já posso dizer que é um hábito porque eu já estou com mais do que uma semana, né? Porque eu comecei na segunda-feira passada, estou até hoje, que já é quarta-feira, nesse processo. Já tem 8 dias, 9, 10 dias, não é? Vai entrar no 10º dia. Então, eu considero que o meu corpo esteja se habituando ao processo. E essa grelina, com certeza, ela está habituada a se manifestar com mais frequência, não pela minha necessidade, mas talvez por esse hábito que já está intrínseco em com certeza. E é a história de que todos nós, ao meio-dia, temos que ter fome, às 3 da tarde está na hora do lanche, às 6 às 7 horas está na hora da janta, depois está na hora da ceia e depois está na hora do pequeno almoço. Ou seja, o homem parametrizou realmente a questão do horário em relação à comida e isso virou um hábito. E acredito que o hormônio, nesse caso, né, como você fala em termos de hormônios ou de picos hormonais, isso terá a ver também com o nosso hábito alimentar. E aí o que acontece? Na parte da tarde eu já começo a ficar naquela situação que se você não tiver intertido ou entretido, fazendo alguma coisa, o que você faz é esperar a hora de jantar. Porque você fica na expectativa da hora de comer. Se calhar não pela fome, mas porque você está quebrando um paradigma seu. Então, é óbvio que tudo é mais fácil se você estiver ocupado e com ocupações sadias, não é? Não com ocupações neuróticas, mas com ocupações sadias, para que isso passe com facilidade. Agora, em relação ao meu corpo, nas primeiras 24 horas, eu senti, de fato, eu senti... Você falou em apurar os sentidos. Sentidos, todos. O olfato. O que eu acho que faz todo sentido, como você falou, antropologicamente, nós viramos mais felinos, né? Ou mais, nós viramos mais animais e precisamos perceber o cheiro do alimento à distância. Mas, a mim, o que me aconteceu, e acho que aí você poderá dizer um pouquinho sobre isso, é uma maior percepção do mundo ao meu redor. Como assim? Com certeza. É a mesma coisa. Uma sensação de quando você está, eu não vou dizer drogado, porque não é o meu, eu não me drogo, não estou habituado à questão da utilização da droga, mas deduzo que a minha sensação era como se estivesse um pouco alcoolizado, talvez, mas eu também não bebo, não sei se será isso. Mas é assim, eu estou meio aéreo. Aéreo como se você tivesse uma percepção ampliada. Tanto é que nesse dia eu fiz uma viagem, não é? Não, aliás, nesse dia não. No outro dia eu fiz uma viagem e depois de 48 horas. Nesse outro dia eu resolvi fazer 48 horas. E eu percebi que em 48 horas, foi um grande desafio para mim, eu percebi que eu senti zero de fome. O tempo inteiro parecia que eu tinha acabado de comer um prato de comida, eu ia dizer um boi, mas eu estou me torcendo para a conversão do veganismo a longo prazo, a médio prazo, mas cada dia mais eu estou a virar para o lado da abstenção da carne do animal em si, mas eu tive a sensação contínua de ter ter acabado de comer um prato enorme de comida. E é incrível como é que é uma coisa mental, não é? O desafio foi maior, de fato, e nesse dia eu fiz uma viagem de carro, já completando as 48 horas,
eu completaria a minha 48ª hora quando chegaria aqui no Porto. Então, eu já mentalizava o prato da comida, eu tinha vontade de comer. Mas eu percebi durante a viagem que eu vi mais nuvens, eu vi mais... Mas isso sem o objeto fantasioso da coisa. Eu percebi mais desenhos na natureza. Eu percebi mais a coloração do verde. Eu percebi mais o comprimento da estrada. Ou seja, os meus sentidos todos estavam apurados, além de que eu me senti extremamente... Estou por aí? Deu uma parada aqui? Tá. Me senti extremamente em paz comigo mesmo. É uma coisa absurda a paz que o jejum traz para você mesmo. Tanto é que nesse dia da 48ª hora, eu cheguei em casa, estava me espera, eu moro com o Daniel estava me espera, já tinha feito inclusive o jantar, e eu fui jantar a minha 48ª hora depois. Eu apreciei a comida. Eu apreciei a comida de uma tal forma que eu acho que eu comi o prato inteiro de olhos fechados, sentindo cada sabor, compreende? Com muito mais sabor, com muito mais olfato. Esse teu testemunho, Maurício, é espetacular. Só um segundinho, Rodrigo, só para finalizar. Fala. A ponto de preferir, sem querer, porque quem estava fazendo jejum era eu, não era ele, eu sem querer pedia ele para pagar a televisão. Eu falei, você tem certeza que você quer ver televisão? E ele falou que queria ver, e tá tudo bem. Ele não era ele que estava fazendo, era eu. Então, e até isso para mim foi tranquilo, porque eu estava na ideia, com os sentidos apurados, eu queria dedicar toda a minha... Porque a televisão entrava informações de jornalismo neurótico, sabe? Onde entravam notícias ruins, onde a novela que entrava a seguir era um matando o outro. E eu não estava nessa onda. Eu estava totalmente na paz, totalmente em outro nível, sabe? Perfeito. É um relato, Maurício, espetacular. Primeiro que você fala da primeira pessoa, de uma experiência que você não sabia como ia acontecer, e você vai relatando exatamente as coisas que a gente diz, né, na teoria, e quando você tem um testemunho na prática, as pessoas falam realmente, é exatamente isso que a gente fala. Esse seu relato de não ter fome, isso daí é mais do que comprovado, as pessoas todas que estão assistindo aqui, que fazem jejum, elas já passaram por isso, né, que falaram assim, nossa, eu achava que eu ia morrer de fome, e até na hora que eu resolvi que eu já ia comer, eu nem estava com muita fome. É diferente daquele comedor compulsivo que está o tempo todo, né, comendo comida e está sempre com fome. A outra coisa, o ponto de apurar os sentidos, né, o fato que você falou, eu dei o relato do olfato, você falou muito da clareza mental e do paladar na hora da refeição. Isso aí é fabuloso, porque isto é mais que comprovado, é totalmente fisiológico essa explicação, e realmente, para você ver, né, no momento do jejum, você está num processo de... Como eu também tinha um médico americano, que esse já é outro, que eu gosto muito de ler ele, etc., ele fala assim, mais ou menos assim, quando você faz jejum, você tem uma abstinência de alimentação, uma abstinência de comida, mas você alimenta a sua alma. Ele fala mais ou menos assim, entendeu? Você faz uma restrição de alimentos, mas você dá comida para a sua alma. E isso é espetacular. O ser humano ele nasceu para esse ciclo. Feed and fast. Alimenta e para de comer. Alimenta e para de comer. Não existe isso de feed and feed, feed and feed. Essa coisa de comer o tempo todo. O seu corpo ele não entra em processo de reparação. Ele está sempre no processo de armazenamento e anabolismo. Armazenamento e proliferação. E isso não é bom, principalmente para o adulto. A gente não fala muito de jejum em criança em fase de crescimento, porque ela está numa fase proliferativa. Mas o adulto não tem que proliferar. O adulto tem que reparar. Esse é um detalhezinho que é muito importante, que as pessoas confundem. Proliferação é aumentar a célula, você vai engordar. Proliferação é aumentar a célula, você vai ter um cancro. Proliferação é aumentar a célula, você vai ter fibroses. Reparação é o seu corpo entrar num processo de destruição e renovação, que é fundamental. Mas para isso você tem que ter destruição. Quando você faz o jejum,
uma das coisas fisiológicas que acontece, é o que eu falei, a liberação de grelina. A grelina tem um papel muito importante em estimular na hipófise a liberação do hormônio de crescimento. Por que a natureza fez isso? Porque quando você entra em restrição, o seu corpo quer proteger as suas proteínas. Então, essa coisa, se você achar que você vai fazer jejum, você vai logo começar a perder toda a sua massa muscular, isso não existe. Fisiologicamente falando, eu acompanho os pacientes que entram no processo de jejum e os valores de hormônio do crescimento deles vão aumentando. Ou seja, é um boost de hormônios de reparação do nosso corpo. Porque o hormônio do crescimento, embora tenha esse nome, ele, a partir de um determinado momento que a gente não cresce mais, ele vira um hormônio reparador. E também um hormônio lipolítico, porque ele nasce no fígado, ele estimula um outro hormônio chamado IGF-1, que é Insulin-like Growth Factor, que faz lipólise. Então é tudo que a gente quer. A gente quer um hormônio que ajude a queimar gordura e um hormônio que ajude a poupar nossas proteínas. E mais ainda, quando você faz o jejum e a seguir, que aí são propostas, por exemplo, do MES, né? O método de emagrecimento saudável, eu coloco vários pilares. Um dos pilares é o jejum, fundamental para esse processo. E o outro pilar é você fazer uma alimentação altamente nutritiva, uma alimentação com uma alta densidade nutricional. Aí o que acontece? Você termina o jejum, em que você aumentou o seu hormônio do crescimento, colocou o seu corpo num processo de reparação. Isso é uma ativação de uma via chamada MPK. O seu corpo está numa alta capacidade reparadora. E você dá um alimento com alta concentração de nutrientes, olha que maravilha. O seu corpo está ali apto para se reparar e você deu você colocou os operários que trabalham muito bem e deu para eles todas as ferramentas para eles consertarem aquele prédio, as melhores ferramentas do mercado. Não vai ficar uma maravilha tudo? Entendeu como é que o processo é maravilhoso? Agora, quando você está sempre colocando comida dentro do seu corpo e você está colocando comida ruim, aí você estraga esse processo todo, porque o seu corpo ele não fez reparação, o seu corpo ele entra no processo de proliferação. Se você comer só carboidrato refinado, ele fica produzindo insulina o tempo todo, que é um hormônio altamente anabólico e lipogênico. Então você armazena gordura e você aumenta a proliferação celular. Entendeu que está tudo errado? E quando você faz jejum, você começa a dar um reset no seu corpo e ele começa a se limpar. A reciclagem que a gente fala e utilização de proteínas acontece muito, mas o corpo não vai pegar as proteínas da sua massa muscular. Ele primeiro usa proteínas velhas para fazer reciclagem. Ele usa restos celulares. Fez uma pergunta dessa e está aí a resposta. Na verdade, não existe isso. Não via. Entendeu? O Thiago, por exemplo, o Thiago me fez uma pergunta, falou assim, o jejum é bom para quem quer perder massa gorda e aumentar a massa muscular? Eu não sei se você está assistindo, Thiago, mas vou responder você agora. É assim, para perder massa gorda é o melhor para mim que existe. Não existe nada melhor. Se você falar para mim, eu estou fazendo jejum e não estou emagrecendo, você tem que ver o motivo pelo qual está acontecendo. Pode ser que você tenha uma resistência insulínica tão grande, por ter sido um comedor de coisas erradas, ou por estar com o corpo muito desequilibrado, que o seu corpo precise, às vezes, de mais horas de jejum. Porque, às vezes, a pessoa faz 16 horas e o corpo ainda está em resistência insulínica. Você está com a insulina alta com 16 horas. Tem muitas análises de pacientes que eu falo, faz as análises de jejum. Aí eles me mandam as análises 12 horas depois, a insulina ainda está 25. Então, esse paciente ele vai precisar de mais tempo, vai precisar, talvez, de um acompanhamento mais rigoroso. Mas para qualquer pessoa, o jejum emagrece. E manter a massa muscular, é o que eu acabei de explicar. Né? Você tem várias vias pelos quais o seu corpo ele não vai gastar a sua própria proteína. O seu corpo tem a gordura para isso. A natureza desenvolveu a gordura armazenada para ser utilizada como fonte de energia. Quando você precisa de energia, o seu corpo vai utilizar o seu músculo, isso não tem lógica. Agora você falou uma coisa, para aumentar a massa muscular. Na sua pergunta estava assim, para ganho de massa muscular. Então, Thiago, é assim, para você fazer hipertrofia muscular, em que você vai precisar do anabolismo, em que você vê aqueles fisiculturistas, eles levam, às vezes, até carboidratos para comer no ginásio. Eu já vi fisiculturista que leva massa e, às vezes, até aipim, mandioca, para comer no ginásio, que naquele momento ele quer liberar insulina, porque a insulina é um hormônio anabólico. Ele vai ter um crescimento muscular. O jejum ele não faz isso. Ele faz manutenção e tônus da massa muscular, não hipertrofia. Tá bem? Você, se fizer jejum, mesmo fazendo um HIIT, você vai ter o seu corpo modelado, né? O seu corpo, a massa muscular bem desenvolvida, mas não aumentada. Não promove anabolismo. Anabolismo é uma via chamada mTOR. É uma via de uma sinalização de proliferação celular.
chama-se Mammalian Target of Rapamycin. O emitório é uma via de anabolismo. O jejum ele estimula a MPK, que é uma via de reparação, tá bem? Que é uma via fundamental para a nossa saúde. As suas células precisam ser reparadas. Todo o nosso corpo ele é um processo de destruição e reparação. Se você ficar sempre na proliferação, você vai ter um cancro e vai engordar. Fala, Maurício. Desculpa, falei muito. Não, tá tudo bem. Eu só ia dizer exatamente, quando eu ia pegar na palavra, você falou aquilo que eu ia dizer. Eu acho que o importante aí é saber que depois desse jejum, é muito importante ser muito seletivo naquilo que você vai colocar na sua fornalha quando ela está apta a receber o material necessário. E você deu um excelente exemplo, você vai botar vai dar treinamento para os seus trabalhadores e vai dar as melhores ferramentas. Então, é saber concretamente aquilo que você vai fazer para o seu prato. É olhar para o prato e enxergar além do prato, enxergar aquilo que você está comendo. E aí precisa de alguma noção. E nesse aspecto, eu acho que enquanto você estava falando, eu tenho lido aqui muitas perguntas e eu vejo que há o que é normal, e não tem nada de errado nisso, é normal que seja assim, há uma desinformação. Por isso que eu disse, volto a dizer, o MES, o treinamento que você promove do método de emagrecimento saudável, é algo que é muito mais do que um objetivo de meramente emagrecer. É algo muito além, transcende o emagrecimento. Vai para a informação. E as perguntas que eu estou vendo aqui são perguntas que caem dentro dessa desinformação básica, muito básica. Mas está tudo certo, é normal, porque as pessoas não têm esse tipo de informação veiculada na televisão. Ao contrário disso, a televisão, porque recebe muito dinheiro, veicula informação contrária. Mas, a propósito disso, eu não sei se posso me adiantar em relação a isso, mas você tem previsto, eu não sei quando, uma semana qualquer que habitualmente acontece, onde muitas informações são dadas em relação a isso e, eventualmente, até mais opções e mais oportunidades de pessoas pertencerem a esse grupo do método de emagrecimento saudável. E aí é a sua parte, você lá fará, anunciará as suas agora. datas. Quando é em outubro. Eu vou dia 4 a 7 de outubro. Eu vou fazer uma outra maratona. Vão ser 4 dias de aulas. Eu vou falar sobre isso. Aí, num contexto mais da parte do emagrecimento. Repete a data. 4 a 7 de outubro. É domingo, segunda, terça e quarta. E daqui a um mês, menos de um mês. Eu, por exemplo, eu assisti essa maratona, o conteúdo de informação é tão rico que todas essas perguntas que eu vejo que estão aparecendo aqui, elas são automaticamente respondidas e te faz criar uma lógica de entendimento em que você próprio elimina e derruba mesmo uma série de outras dúvidas que você tem e que eventualmente não tenha sido respondido daquela forma especificamente em relação àquele assunto. Mas isso eu acho que é muito importante, ter condicionamento mental. Isso eu sou suspeito de falar porque eu também trabalho com online, com a Matriz da Prosperidade, que trabalha exatamente sobre a questão da capacidade mental de você orientar os seus projetos de acordo com os seus desejos. Ou seja, você saber exatamente aquilo que você quer para poder percorrer esse caminho e chegar do ponto A ao ponto B. E se meu ponto B é o complemento dessa fase de jejum, eu tenho que saber como é que eu percorro esse caminho. Então, eu acho que, de fato, tem que primeiro haver uma decisão, uma vontade, não é? E não é a questão da curiosidade. Eu vi, inclusive, tem aqui uma pessoa que eu conheço, que outro dia eu estava conversando com essa pessoa sobre o jejum. E ela me disse assim: eu vou fazer, é tão bom assim, também vou fazer. Não, mas eu não vou conseguir. Ou seja, ela está predestinada a não funcionar, porque ela decidiu, antes de começar, que não ia funcionar. Então, o trabalho aí tem que ser mental, entende? É o bloqueio psicológico. Então, e aí essa pessoa, mas aí eu sinto dor de cabeça, eu fico tonta, eu estrebucho, eu começo a passar mal, eu vejo fantasma. Ou seja, eu só ouço isso de quem nunca fez. Claro, qualquer pessoa que a gente fale já fez, a pessoa fala: foi mais fácil do que eu imaginava, eu me senti super bem, eu não sei o quê. 90%. E 90% das pessoas.
que é a questão... 90% das pessoas que eu pergunto que não fizeram, vai falar, eu não consigo, eu passo mal, eu tenho hipoglicemia, eu fico com dor de cabeça, eu não sei o quê. Nunca fez. Ela só está antevendo uma coisa que não vai acontecer, tá bem? Ou muitas vezes acontece que nem, por exemplo, eu gosto de fazer essa analogia, a pessoa vai fazer atividade física, nunca fez, ou então já não faz há muito tempo. Na primeira vez que ela for ao ginásio, ela vai chegar em casa e ela vai ter um pouquinho de dores. É normal, né? Ela vai sentir dor muscular. No dia seguinte, às vezes, tem até bastante dor muscular. Às vezes, 2 dias depois, tem mais dor muscular ainda, aquela dor da liberação do ácido lático, da reparação do músculo, etc. Nem por isso ela vai deixar de treinar. Ela sabe que aquilo é normal, que é um corpo que não estava habituado. Então, se você não está habituado a fazer nenhuma interrupção da sua ingesta calórica, no primeiro dia você pode sentir um pouquinho de dor de cabeça, às vezes você pode ter um pouquinho de fome, mas isso vai passar. Ninguém vai morrer por causa disso. Ninguém vai ter hiperglicemia. Eu tenho que te dizer uma outra coisa também, que aí eu acho que uma semana talvez seja pouco tempo para eu determinar que o jejum tem sido a causa. Mas, de uma maneira geral, o meu dia tem sido mais leve. Mais leve não é questão de peso, mais leve no sentido do estresse, no sentido de... Eu não tenho tido dores de cabeça, eu habitualmente tinha que tomar pelo menos 2 vezes por semana, 2 vezes durante a semana, eu tomava 2 doses de paracetamol, 1 grama de paracetamol, porque sentia dores de cabeça, eu sentia desconforto intestinal, desconforto no abdômen, alguma dificuldade em dormir, ou seja, a mudança, é como eu digo, né? Eu sei que isso acontece porque você diz, mas talvez uma semana ainda seja pouco para eu determinar que isso tenha sido a mudança. Mas eu tenho tido um dia muito mais saudável, uma experiência saudável. O meu corpo responde de uma maneira positiva em que você se sente, de fato, rejuvenescido. E eu li também aqui, porque eu estou falando com você, mas estou atento às frases e tal, e li que automaticamente, quando você opta por abdicar da comida animal, automaticamente isso também, a sua conexão com o seu espiritual também, com a sua leveza mental, aí é um todo. Também acontece. Não é esse o propósito da live, é o jejum, mas eu acho que se eu conseguir, não é? Se eu conseguir, não, eu consigo, mas é uma questão de projetar a questão do jejum e associado a isso, promover uma alimentação rica em vitaminas, proteínas, tudo dentro do vegetal, acredito eu que eu estarei atingindo aquilo que seria o clímax para mim em termos de boa alimentação. E é óbvio, a gente está falando aqui de ginásio, que eu não gosto de pegar peso, não gosto de fazer... Porque eu acho, sinceramente, que a maioria das pessoas, isso eu estou generalizando por mim, acho que a maioria das pessoas não gostam, tem preguiça. E eu já falei com campeões, inclusive, e o próprio campeão diz que muitas vezes não tem saco, porque é normal, porque tem que fazer força e tem as dores, e a dor do desporto é muito maior do que a dor do jejum, e as pessoas cansam-se desse esforço. Mas dentro desse processo, o esforço, eu sinceramente acredito que seja um esforço nulo para o resultado que traz, para o bem que eu estou sentindo, entende? Para a leveza de alma, leveza de espírito, leveza de balança também, né? Que eu te mandei. Isso que eu ia perguntar. Você perdeu o peso? Não, é assim, eu uma semana... como é que está sendo o meu processo? Porque é importante ter um processo. Eu lembro que eu perguntei a você assim, tudo bem, Rodrigo, fiz as minhas primeiras 24 horas. E agora? Todos nós precisamos de um processo, precisamos de uma... E acho que você está bolando alguma coisa assim, que é uma Exatamente. rotina. Eu vou fazer um guia. Eu estou montando um guia de passo a passo, de como fazer o jejum, como começa, como termina, os alimentos. Vai ser o mapa do tesouro, entende? Porque as pessoas vão ter um projeto de jejum. Não é vou jejuar por desporto. Vou jejuar porque eu vou emagrecer só. Eu vou jejuar por um propósito. Qual é o meu propósito? Onde é que eu quero chegar? Entende? E aí sim. Então, o que ficou claro para mim é que eu, de segunda, nessa fase inicial, de segunda a sexta, eu projetei jejum de 24 segunda, jejum de 24 terça, jejum de 48 quarta e quinta e jejum de 24 sexta. Sábado e domingo, eu volto à minha vida normal. Atenção, eu não disse eu chuto o balde.
eu volto à minha vida normal. Não quer dizer que sábado e domingo é meu dia do lixo, não é? Porque é outra coisa também que tem que se levar em consideração. Porque você põe o sacrifício do jejum, seja com que propósito for, e você se entrega ao prazer da comida, porque a comida dá prazer, e disse o Papa essa semana atrás, e de uma maneira extremamente brilhante, porque esse homem é divino, ele não é só o prazer do sexo, o prazer da alimentação, mas ele em si é divino, ele tem uma mente brilhante, e ele fala as coisas de uma forma clara, e o prazer da alimentação é divino, porque o nosso Criador deu-nos o prazer para sobreviver, para você se sentir seduzido para algo que é fundamental para a subsistência do ser humano no planeta Terra, que é alimentação e procriação. Então tem que ter um prazer divino. E nesse aspecto, você aprende a saborear o prazer da comida. Olha, eu juro a você, eu não me lembro de fazer uma refeição inteira comigo, concentrado comigo mesmo, de olhos fechados, mas assim, quando eu dava por mim, eu estava de olhos fechados, comendo em cima do prato. Mas, entende? A textura do grão da castanha do Pará, que estava misturado com a salada de alface, com as verduras e os legumes, a cenoura ralada, a beterraba ralada, enfim, aquilo tudo tinha sabor, aquilo tudo tinha encanto. É mágico. O exercício do jejum é um hábito de autoconhecimento. É isso, por isso que você vê o jejum muito relacionado com a purificação, né? Com hábitos de meditação, com esses hábitos todos, porque você está passando por esse. Por isso que a religião usa muito o jejum, para você se encontrar consigo mesmo, se encontrar com o universo, se encontrar com Deus ou com Buda, seja qual for a religião. Todas as religiões falam a mesma língua quando o assunto é jejum. Todas as religiões. É um assunto que unifica todas as religiões. O jejum, ele unifica todos os hábitos alimentares, porque se você é vegetariano, se você come carne, se você é macrobiota, se você tem alergias alimentares, para qualquer pessoa, o jejum entra como uma estratégia terapêutica. E eu vou dizer, porque o meu problema na minha vida, a vida inteira foi intestinal, o jejum, ele é uma dádiva para quem tem problemas intestinais. Porque, como eu falei, é um hábito de reparação. E quando você deixa seu corpo sem alimentação, sem estar no processo digestivo, você repara muito melhor o seu trato gastrointestinal. Você tem esse momento de reparação, de descanso do seu intestino. Então, é uma reparação da sua alma e, do ponto de vista estrutural, uma reparação intestinal. Então, para quem tem problema de intestino, faça regularmente para vocês verem a mudança que vocês vão ter de qualidade de vida. Engraçado que essa questão que você falou da relação das religiões com o jejum, talvez existem algumas formas de você conectar o seu eu interior, não é? E muitas pessoas utilizam uma meditação, utilizam a respiração, porque você faz uma conexão com o seu eu interior. E acredito eu, por experiência própria, porque eu experimentei 48, mas acredito que se eu entrar num processo de 3 dias, não é? 24, 24, 24 seguidos, esse contato, esses portais que se abrem à sua frente, porque vamos chamar de portais, que você tem acesso a mais portais, e o tempo vai aumentando, vai dilatando, você vai acessando portais, portais de inteligência suprema, inteligência interior. Eu não quero entrar muito nesse lado, que pode ser considerado um lado místico, mas isso porque, não sendo místico, associa isso que você disse das religiões, de alguma forma, pregarem que o jejum traz a conexão com o seu eu interior. Traz não só a sua purificação de corpo, mas a sua purificação de mente e a sua purificação. E talvez, por isso, você amplie os seus sentidos, os seus 5 sentidos, além de ficarem mais aguçados, você anexa o seu 6º sentido inconsciente, que é a intuição. E eu acho que isso tudo é promovido quando você começa a ter uma alimentação inteligente. E o jejum faz parte de uma inteligência
uma alimentação inteligente. Nutritiva. Exato, porque eu ia dizer, porque existe a inteligência emocional e eu estava associando a inteligência emocional à inteligência nutritiva. Pronto. Então, é mais ou menos por aí. Eu acho que a inteligência nutritiva te traz essa capacidade de percepção. Fundamentalmente porque as pessoas querem comparar. Ah, mas eu faço... E aí, eu faço ginástica, eu não faço ginástica? Eu faço jejum com ginástica? Eu acho que são duas coisas distintas. São duas coisas distintas, não é? E eu li também aqui uma menina, que eu já não me lembro o nome, que estava dizendo assim, eu faço jejum de não sei quantas horas, de 12, passei para 16 e não consegui atingir o meu objetivo. Mas é que tá. Qual é o seu objetivo? Entendeu? Qual é o seu propósito? Então, eu recomendo vivamente que as pessoas que têm algum interesse de ter inteligência nutricional, que acompanhem o método de emagrecimento saudável, porque eu não estou fazendo publicidade gratuita, eu estou falando porque é muito mais do que um emagrecimento, é muito mais saudável do que emagrecimento. Não é? Ou seja, é preciso você perceber. Eu quero dizer com entrem no MES. Não, o que eu falei do MES, eu não sei se ela está a falar para mim. MES é um método de emagrecimento saudável, que foi um método que o Dr. Rodrigo desenvolveu, e aí só eu estou falando por si, você depois me corrija se eu estiver errado, em que as pessoas, de uma certa forma, vão ser instruídas a ter uma inteligência nutricional com o objetivo de ter um emagrecimento, uma perda de massa gorda de forma saudável e não com dietas duradoura. E mais, é um médico que está dando aula. Então, não é só ensinando a emagrecer, não é um médico que está dando informação com base no científico, com base na ciência, com base na constatação de fatos experimentados a nível científico. Não é uma coisa meramente empírica, como muitos curiosos acontecem por aí. Então, eu quando falo do método de emagrecimento saudável, é um programa de emagrecimento. É um programa de emagrecimento saudável, fundamentalmente. Me perdoe eu estar a falar isso por você, mas eu que agradeço, Maurício. Até que é exatamente isso. Do lado de um... Exatamente isso. Observa essa Não, porque questão. eu resolvi fazer o MES porque já não aguentava mais ver a forma como as pessoas abordam esse tema de emagrecimento, né? Fazendo dietas restritivas, que não tem fundamento. Qualquer dieta você emagrece por um curto período de tempo. Depois você engorda e você volta o peso e muitas vezes engorda mais. E depois por quê? Porque você não equilibrou o seu corpo. E toda vez que eu falo no MES, mas e o que é o MES? Onde é que eu encontro o MES? Como é que eu faço o MES? E eu falo sempre a mesma coisa. Olha, uma vez por mês ou um mês e tal, ele faz sempre uma maratona de método de emagrecimento saudável, que é uma maratona gratuita, até que é até de bom grado que você faz, né? Que é uma coisa totalmente gratuita, as pessoas se inscrevem e tem essa informação. Por isso que eu perguntei a você a data, porque tem muita gente que às vezes ela acha que é importante para ela, mas mais ainda é importante, inclusive, para outras pessoas. Eu mesmo conheço uma série de outras pessoas que eu partilho essa informação. Porque eu estou partilhando também aquilo. Eu, dentro desse contexto que eu trabalho, da matriz da prosperidade, eu acredito mesmo que prosperidade é você ter tanto que é capaz de partilhar. Então, essa informação eu partilho para amigos meus, pessoas que, dessa data, que é a data que você está sempre, durante uma semana, dando essa informação. E depois, as pessoas que querem mergulhar a fundo de cabeça, querem ir adiante, querem persistir com o método e entrar de cabeça no método, aí sim, inscrevem-se no método de emagrecimento saudável que você normalmente faz uma vez por mês, uma coisa assim. Então, eu acho que é muito importante que as pessoas tenham essa inteligência nutricional, que elas percebam, mas a gente não nasce sabendo isso, tá bem? Eu acredito que isso é muito importante, que você tenha determinação em buscar essa informação. E aí você pode entrar na internet e buscar um monte de lixo, né, dito por pessoas que não sabem de lado nenhum, e pode entrar em furadas redondas e que poderá ter, ao contrário, te levar a outros problemas, né? E, de repente, pegar alguém que desenvolve um método já pronto e te dar ele mastigado para que você possa usufruir da melhor maneira possível. Eu só tenho, de fato, a agradecer toda
a facilidade que eu tenho, inclusive, desse acesso, que eu garanto a você que nesse momento deve ter, nós temos assim, já chegamos a 80, 90 pessoas aqui, e eu tenho certeza que muita gente deve ter falado assim, porra, que raiva, esse gajo tem o doutor Rodrigo na ponta de um dedo, porque o doutor Rodrigo trabalha, inclusive, numa clínica que eu tenho aqui no Porto. Então, quer dizer, eu tenho facilidade, essa é uma facilidade minha. Mas quem não tem essa facilidade? Tem essa facilidade online. Então, é uma bênção, é uma facilidade enorme, é algo que você dedica, é algo que eu te parabenizo de coração e acho que é um trabalho esplendoroso. Fundamentalmente, como eu disse, ninguém vai lhe pagar luvas, ou como é que se fala, vai patrocinar eventos de jejum, porque jejum não dá dinheiro a ninguém. Não é? E se fosse um método de emagrecimento com determinada comida, aí vinha várias marcas patrocinar. Então, você não vai ter marca nenhuma te patrocinando, porque você está pregando algo que é muito maior do que o interesse monetário, o interesse comercial da indústria alimentícia. Vou pedir publicidade da Água das Pedras, que eu bebo muito e está liberada. Está liberada no jejum. Eu vou vou mandar uma carta. Você está aí mostrando a etiqueta das pedras. Mas pronto. Para concluir, que eu acho que nós temos muito pouco tempo, né? A live é 1 hora e já estamos no finalzinho dela. Eu resumindo a minha experiência, eu resumo como talvez um dos desafios que não tinham passado pela minha cabeça, que eu julguei que seria algo difícil e que eu até o jejum das 48 horas, posso falar por experiência própria, é extremamente simples e extremamente produtivo para o seu organismo, para a sua mente e para a sua alma. Eu recomendo muito. E recomendo Obrigado, Maurício. Fundamentalmente com o seu acompanhamento. Testemunho maravilhoso. Você eu já conheço, que é uma pessoa muito empolgada. Era para ter começado com jejum intermitente, começar com 16, 18, 20 horas. Live, resolveu fazer logo 48 horas e pronto. Mas deu um testemunho maravilhoso, porque realmente ter muita determinação, né? Empenho de já ficar 2 dias seguidos sem alimentação, não tendo esse hábito. Tá? Eu, por exemplo, fiz hoje 24 horas de jejum. Eu, às vezes, fico até muito agitado. As pessoas falam, nossa, você está falando muito rápido e muito alto. Eu fico com muita energia quando eu faço jejum. Às vezes, o único problema que eu tenho é, às vezes, até dificuldade para dormir à noite, porque eu fico realmente muito agitado. E realmente é uma fonte de energia que eu busco muito fácil no meu corpo, e o único motivo pelo qual eu não faço mais é porque eu até emagreço. Emagreço muito, como você deu o relato aí que emagreceu, e com certeza, fazendo mais tempo, a gente vai emagrecendo cada vez mais, e chega um momento também que é utilizar demais as energias do corpo, e no meu caso, por exemplo, não é o meu objetivo, etc. Mas perfeito o seu relato, perfeito o seu testemunho, muito obrigado pelas palavras e pela confiança, né, de ter feito, ter passado por isso, e eu fico muito feliz de ter sido uma experiência muito favorável para você e que eu tenho certeza que você vai colocar como um hábito da sua vida. Porque esse é que é o grande diferencial e que eu vejo que faz a diferença na vida das pessoas. Eu consigo introduzir hábitos alimentares, hábitos de vida, estratégias de emagrecimento, etc., que ficam para a eternidade. As pessoas fazem porque elas se sentem melhores. As pessoas fazem porque elas veem resultados. Então, elas querem fazer sempre. Não é aquela dieta, restrição calórica, uma dieta complicada. Eu vou falar para a pessoa assim, uma coisa que não é nada prática, né? Olha, você vai ter que agora comer 1/3 das suas calorias em carboidratos complexos, que você tem que restringir com muitas fibras, etc. Como é que uma pessoa vai fazer isso? Eu vou ver o que é carboidrato complexo, quanto de fibra tem, eu não sei o que é 30% do que eu como, das minhas calorias. Enquanto com o jejum é uma estratégia de você fazer intervalos de janelas de alimentação, intervalos de restrição calórica, em que você não coloca alimentos no seu corpo e você equilibra assim os seus hormônios. É muito fácil, é muito flexível, é muito natural, é muito saudável e é muito eficaz. Tudo de bom. Para não falar, é muito barato, né? Porque você não tem gasto, é rápido.
As pessoas começam a fazer o jejum intermitente. Deixa eu só fazer aqui um adenozinho, que eu acho que é importante também. A questão, eu uma vez testei triglicerídeos assim, 300 e tais, 400 e tal, e eu tinha duas opções, ou tomava remédio ou controlava a minha alimentação. E eu optei por controlar a alimentação. E ainda não estava nessa onda do jejum, ou da alimentação saudável, nada disso. E, no entanto, eu consegui baixar dos 300 e tais, quase 400, para 80, só com a alimentação. Imagina a quantidade de remédio que uma pessoa... Vai acabar a live, Maurício. Olha, vai desligar a live. Eu, na semana que vem, vou falar sobre mudanças de...